O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, estando Jesus na sinagoga, começou a dizer: hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam de sua boca. E diziam: não é este o filho de José? Jesus, porém, disse: sem dúvida, vós me repetireis o provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui, em tua terra, tudo o que ouvimos dizer que fizeste em Cafarnaum. E acrescentou: em verdade, eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram estas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até ao alto do monte, sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou seu caminho. Palavra da salvação. Pode se assentarem. Hoje nós celebramos o nosso 4º domingo do tempo comum, e como eu lembrava em outras celebrações, o tempo comum é marcado pela vida pública de Jesus, sua missão, e nos convida, através das leituras de todo esse tempo litúrgico, a nós refletirmos também sobre a nossa missão. A missão de Jesus lança luzes para a nossa missão. E o texto de hoje, ou melhor, a liturgia da palavra de hoje, tem como tema central o chamado para a missão. O chamado que Deus nos faz, o chamado que Jesus nos faz. E como é que nós estamos ouvindo, respondendo a esse chamado? A primeira leitura do livro do profeta Jeremias fala do chamado que Deus faz a Jeremias, dizendo que o conhecia desde o ventre materno. Deus nos conhece desde o ventre materno, porque é Ele que nos chamou. Ninguém está nesse mundo por acaso. Desde o momento da concepção, que nós vencemos uma grande batalha de sermos concebidos e vindos a esse mundo, Deus já tem um projeto para nós. Infelizmente, às vezes a gente passa por essa vida e não descobre o que Deus quer de nós. Não tem noção que não viemos a esse mundo por acaso, mas que Deus nos chamou, e se Ele nos chamou, Ele quer algo de nós. E enquanto nós não cumprirmos a nossa missão, nós vamos estar aqui nesse mundo. Ele fica esperando a nossa resposta. Por isso, quando nós ouvimos na primeira leitura que Deus conhecia Jeremias desde o ventre materno, que Ele já tinha preparado o que Ele queria de Jeremias, nós lembramos, Deus também nos conhece, nos prepara. Ele sabe as nossas fraquezas. Às vezes nós somos convidados a algo, alguma missão, algum trabalho, e às vezes até algumas coisas tão irrelevantes perante as pessoas, que nós trememos, ficamos com medo, achamos que somos incapazes, mas Ele nos capacita.
Mesmo que sejamos fracos, Ele nos fortalece. É isso que Ele diz para Jeremias: tenha força, coragem, não trema, eu farei de você uma muralha fortificada. E Ele faz de nós uma muralha fortificada quando nós respondemos sim a Ele, quando nós não titubeamos em dar uma resposta ao chamado de Deus. Ele nos fortalece sempre. Então não tenham medo de responder ao chamado de Deus. Quando alguém te convidar para algo bom, por exemplo, para uma missão, para ajudar alguém, para fazer algum trabalho, para algum empreendimento, reze antes, coloque nas mãos de Deus, veja se aquilo é da vontade de Deus e, se for, dê uma resposta positiva. Mesmo que você se sinta incapaz desse trabalho, Deus vai te capacitar. E ao responder sim, faça como Paulo ensinou nesta segunda leitura. Essa leitura belíssima da primeira carta de São Paulo aos Coríntios fala que nós devemos fazer tudo com amor. Aqui nessa leitura, a palavra caridade vem como sinônimo de amor. Tanto é que em algumas traduções ela vem traduzida como amor. Amor e caridade estão ali entrelaçados. Toda nossa ação tem que ser feita com amor, com dedicação, com caridade. Então, quando você responder sim, responda de corpo e alma. Não faça as coisas pela metade. Dê o melhor de você. Ofereça o melhor que você tem. E com certeza nós temos muitas grandezas, muitos dons, muitos talentos dentro de nós que às vezes ficam enterrados, ficam ocultos, ou às vezes nós oferecemos só um pouquinho. Temos que nos dar inteiramente para Deus e para o nosso semelhante. Mesmo que sejamos incompreendidos, mesmo que nossas ações não sejam reconhecidas, mesmo que não recebamos elogios por aquilo que fazemos, nem sempre nós vamos ser reconhecidos, nem sempre nós vamos receber elogios, nem sempre seremos aplaudidos pelas coisas que fazemos, mas não podemos fazer em vista de termos aplausos e reconhecimentos. Se assim o fizermos, nós vamos ter muitas decepções, porque são poucas as coisas que fazemos e são reconhecidas. O mais importante não é o reconhecimento humano, o mais importante é o reconhecimento de Deus. E se nós as fizermos com dedicação, com amor, com caridade, mesmo que as pessoas não reconheçam, Deus reconhece, e é isso que importa. E é isso que Jesus mostra no Evangelho de hoje, quando Ele vai à sua cidade de origem, e ali não consegue fazer muitas coisas, porque as pessoas não deram credibilidade a Ele. Sabiam da sua origem humilde. Esse não é o filho do José? José, desde aquele tempo, é nome muito comum. É nome de pessoa simples, é nome de pobre. Então, se você tem o nome de José, já sabe, essa pessoa não deve ser tão importante não. José não era importante socialmente, era importante para Deus. E as pessoas, ao questionar, você não é o filho de José, o carpinteiro, estava dizendo de modo subliminar para ele, você é um Zé Ninguém. Não deram credibilidade. Ele não pôde fazer muitas coisas ali. Alguns questionavam, por que você não faz aqui o que você fez em Cafarnaum? Às vezes nós somos impossibilitados de agir, de mostrar nossos dons, nossos talentos, seja na família, seja na comunidade, por falta de credibilidade, porque as pessoas não nos dão oportunidade. Mesmo dentro de nossas comunidades, quantos talentos nós temos, mas às vezes a gente prefere que venha alguém de longe, de fora, falar algo para nós, porque nós não acreditamos naquele irmão, naquela irmã da nossa própria comunidade. Isso vem desde os tempos de Jesus, por isso que tem esse ditado muito conhecido, santo de casa não faz milagre. É um ditado preconceituoso,
que mostra que nós não damos credibilidade àqueles que nós conhecemos muitas vezes. Se Jesus sofreu esse preconceito, quem somos nós para não tê-los também? Mas o que ele fez? Não deixou se abater por isso. Seguiu firme sua missão. E ao ouvirmos novamente essa passagem, o que ela tem a nos dizer? Sigamos firme na nossa missão, mesmo que não tenhamos compreensão, mesmo que tenhamos rejeições, e as teremos muitas na nossa missão. Não tenham dúvida disso. Quando dizemos sim ao chamado de Deus, não pense você que só terão flores nos nossos caminhos. Claro que não. Às vezes os espinhos, os obstáculos são muito maiores do que as flores e os momentos bons. Mas se confiamos, se a nossa resposta é para Ele, se nós fazemos com amor e caridade nossas ações, não tenham dúvidas, elas darão bons frutos no tempo certo. Portanto, sejamos firmes, sejamos perseverantes, estejamos atentos ao chamado de Deus e respondamos a Ele com solicitude.